Agora eu vou propor para vocês resolver essa integral aqui, ó. Imagine, integral de 0 até 1 dx sobre raiz de x. Será que é possível a gente calcular essa integral com facilidade? O gráfico dessa função de 0 até 1 é essa curva aqui. Então, essa integral de 0 até 1 dessa função, né? Aqui, ó, y igual a 1 sobre raiz de x, né? O gráfico dessa função. Então, isso aí que a gente está querendo calcular seria essa área. Seria essa área. Mas você sabe que uma integral definida, de fato, a função tem que estar definida nos limites de integração. E, por exemplo, essa função aqui, ela não está definida na origem. Ou seja, eu não sei como calcular essa integral do jeito que está aí. Agora, se eu chegasse aqui e marcasse um valor aqui que eu estou chamando de A, e aí eu restringisse esse cálculo só a essa parte aqui, ó. Só a essa parte. Ou seja, se eu fosse calcular essa área. Então a integral que eu sei calcular é essa, né? De A até 1 dx sobre raiz de x. Essa a gente sabe calcular. Essa a gente sabe. Isso aqui é integral de A até 1. Aí x elevado a menos 1 meio dx. A primitiva disso, né? Você já sabe que é x elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1 dá 1 meio. Então fica x elevado a 1 meio dividido por 1 meio, que dá 2 vezes raiz de x. Então isso aqui fica 2 vezes raiz de x, só que de A até 1. Ou ainda, você vai ficar com 2 vezes aí raiz de 1 menos raiz de A. Então fica 2 vezes 1 menos raiz de A. Agora imagine que se você pegar o seu A e você faz com que ele se aproxime de zero, ora, a tendência é que você vai estar chegando numa aproximação muito razoável para a área limitada por essa curva e o eixo x de 0 até 1. Né? Ou seja, se você chegar aqui e calcular o limite quando A tende a zero da integral de A até 1 dx sobre raiz de x. Pronto, então isso vai ser o limite quando A tende a zero de 2, 1 menos raiz de A. Só que quando A tende a zero, isso aqui é assim, viu? Pela direita, né? Essa tendência é pela direita. A tende a zero pela direita. E quando A tende a zero pela direita, isso aqui vai para zero, né? E esse limite dá 2. Mas quando você escreve o limite dessa integral, na verdade o que você está escrevendo é a integral de 0 até 1 dx sobre raiz de x. Quer dizer que essa integral ela é 2. Significa que é possível tu calcular essa área e essa área ela é igual a 2. Então essa daqui é um tipo de integral onde a função ela se tornou infinito dentro do intervalo de integração, né? A função, ó, ela vai para infinito no intervalo de integração. Ou seja, ela apresenta uma assíntota vertical. Então esse tipo de integral também é chamada integral imprópria e a gente vai dizer que ela é do tipo 2. É o nosso assunto na aula de hoje. Agora, eu fiquei assim com muita vontade de mostrar para vocês uma relação com o que a gente viu há alguns instantes aí, né? Quando a gente estava falando de integrais do tipo 1. Aquela integral assim, ó. Dx sobre raiz de x. Então, a gente viu que aqui você está com uma integral do tipo, né?
Aqui é x elevado a 1 meio. Então é aquelas integrais do tipo dx sobre x elevado a p. Aqui de 1 a infinito. E nesse caso o p é menor do que 1. Aí essa integral ela é infinito, ela diverge. Olha que interessante. Se você continuar esse gráfico aqui, né? Aí essa área daqui em azul, ela é infinito. Agora essa área de vermelho aqui, a gente acabou de ver que ela é 2. É a mesma função, tá vendo? Então é possível você calcular essa área do lado esquerdo. Agora essa a partir de 1, você não consegue, ela dá infinito. Assim vamos ver agora as integrais impróprias do tipo 2, que são integrais de funções com assíntotas verticais, como essa, que tinha o eixo y como uma assíntota vertical, no intervalo de integração. Vamos ver como é isso. Se f de x ela é contínua no intervalo AB e descontínua em A, então você vai calcular a integral de A até B de f de x dx como sendo o limite quando C tende a A pela direita da integral de C até B f de x dx. Foi o que aconteceu aqui, ó. A função ela era descontínua em zero. Então você calculou, eu chamei aqui de A, mas aqui você podia ter dito C, né, no lugar dessa letra A. Mas enfim, aí você fez com que ele tendesse a descontinuidade pela direita, tá vendo? E aí calculou o limite dessa integral, trocando aqui a descontinuidade pelo A que você fez a tendência, né? No caso aqui, eu troquei por C. Isso é o primeiro caso. E se f de x é contínua em AB e descontínua em B, né? Nessa extremidade aqui do intervalo que está à direita? Então a integral de A até B de f de x dx vai ser o limite quando C tende a B pela esquerda, ó, a tendência a B só pode ser pela esquerda, da integral de A até C f de x dx. O problema aqui estava em B, ó. Então você troca B por outra coisa, por outra letra, e faz essa letra tender ao teu B. Essa é a ideia, né? E o terceiro caso é quando f é descontínua em C, e C não é extremidade do intervalo de integração. O C está entre A e B. E f é contínua, né? No intervalo de A até C, união de C até B. Então, nesse caso aqui, a integral de A até B de f de x dx fica igual à integral, aí tu vai de A até C, de f de x dx. Então, essa daqui, ó, passa a ser uma integral do tipo 2, que vai ter a descontinuidade, ó, no lado direito do intervalo. E de C até B, integral, né, de f de x dx, que é uma integral desse primeiro tipo aqui, onde você tem a descontinuidade do lado esquerdo. Isso aqui é quando você tem uma situação assim, ó. Vou fazer aqui rapidinho. Quando você tem tipo uma curva que faz isso, aí tu tem uma assíntota aqui num ponto C e a outra faz isso assim. Aí você tem que dividir. Você calcula, aqui se as funções são positivas, né? Você calcula a integral tipo daqui até C, que vai ser essa área, se existir, né? Esse limite. E depois essa de C até B, que vai ser essa outra área, e depois soma. Essa é a ideia. Assim, gente, se o limite é finito, você está calculando uma integral dessa e o limite deu finito, a gente diz que a integral imprópria converge e que o limite que você encontrou é o valor da integral. E se o limite não existe, quando você faz esse cálculo, dizemos que a integral imprópria ela diverge. Claramente aqui, quando eu quero verificar a convergência dessa integral, você já se depara com um problema, né? Porque o x, ó, não pode ser 1. Se o x for 1, 0 aqui no denominador, e 1 está no
limite de integração, né? Então a primeira coisa que você identifica é que o integrando é descontínuo em x igual a 1. Ou seja, 1 sobre 1 menos x é contínua. Em qual intervalo? No intervalo de 0 até 1 aberto. Aqui você tem o gráfico da função y igual a 1 sobre 1 menos x. Ó. Ela começa aqui no 0. Ó. Quando você bota x igual a 0, y dá 1. E à medida que o x vai se aproximando de 1, o denominador fica 0, ou seja, fica 1 dividido por uma coisa muito pequena, então o gráfico tende a ir para infinito. Ou seja, aqui você tem uma assíntota, em x igual a 1, você tem uma assíntota vertical. Calcular essa integral é pensar se essa área existe. Bom, mas como é que você vai fazer isso? Daí, ó, a integral de 0 até 1 dx sobre 1 menos x, ela é o limite. O problema está no 1, né? Então você vai botar assim, b tende a 1, né? Como você marcasse um bzinho aqui, ó. Aí você calcula a integral só até aqui e depois vai fazer o b tender a 1. Só que é pela esquerda, né? Então, integral de 0 até b dx sobre 1 menos x, isso é igual a limite, quando b tende a 1 pela esquerda, uma primitiva para 1 sobre 1 menos x é menos ln do módulo de 1 menos x, isso aqui é a primitiva, e aqui vai de 0 até b. Quando você chama isso aqui debaixo de u e faz uma substituição, aí aparece esse sinal aqui na tua substituição, você pode tentar isso aí. E aí você ficou com limite, quando b tende a 1 pela esquerda, de menos ln do módulo de 1 menos b, aí menos, com esse outro menos fica mais, ln de 1. Aqui você vai botar o x igual a 0, né? Ou seja, olha, isso aqui dá 0, né? E quando o b tende a 1 pela esquerda, isso aqui está tendendo para ln de 0. Aí lembra do gráfico, então eu fiz bem torto aqui, né? Lembre do gráfico da função ln, que é assim. Quer dizer que quando você se aproxima de 0, isso é y igual a ln de x, né? Quando você se aproxima de 0, ó, a tendência é que o gráfico vá para menos infinito. Então, isso aqui vai para menos infinito. Com esse menos, isso aqui vai para infinito. Portanto, a integral diverge. Agora vamos calcular a integral de 0 até 3 dessa função. 1 sobre x menos 1 elevado a 2/3. Claramente o x não pode ser 1. Se o x for 1, aqui embaixo fica 0, e 1, tudo bem que 1 não é um dos limites de integração, mas 1 está entre os limites de integração. Então aqui você pode observar o gráfico da função y sobre y igual a 1 sobre x menos 1 elevado a 2/3. Então o gráfico é essa curva, essas duas curvas que estão aqui de vermelho. Eu peço desculpas pela escala, que está bem desproporcional, né? Aqui de 0 para 1 esse tamanho, de 1 para 2 esse tamanho bem menor, e de 2 para 3 também, mas enfim. É só para a gente ter uma ideia. Então é isso que acontece, quando o x é 0, aí você está com 1 sobre menos 1 elevado a... Aqui é a raiz cúbica de menos 1 ao quadrado, isso aqui, né? Isso aqui, eita, desculpa que não está aparecendo aí para vocês, né? Então é assim, y igual a 1 sobre x menos 1 elevado a 2/3.
Então ela está lá em cima, agora vai aparecer y igual a 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços. Certo? Esse é o gráfico dessa aqui, né? É o gráfico dessa função. Isso é a mesma coisa que 1 sobre raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Então, quando você faz x igual a 0, fica menos 1 dentro desse quadrado, isso aqui dá 1. Então, você está aqui, e à medida que x se aproxima de 1, essa curva se aproxima de x igual a 1. Né? Ela sobe, ela vai para o infinito quando x se aproxima de 1, né? Então, ela está se aproximando dessa assíntota aqui. Tanto pela esquerda quanto pela direita, né? E depois, quando o x é 3, aí fica aqui 3 menos 1 dá 2, né? Então fica 2 elevado a 2 terços, é algum valor que está por aqui. Então esse é o gráfico que a gente quer calcular. Será que dá certo? Será que essa área existe, assim como essa? Então vamos ver a partir de agora, né? Então temos a integral de 0 até 3 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. Como 1 está dentro do intervalo 0 até 3 e é uma assíntota vertical, você tem que quebrar a integral de 0 até 1 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços mais a integral de 1 até 3 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. Você tem que quebrar ela em duas, né? Daí, você pega e calcula separadamente. Integral de 0 até 1 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. O problema aqui é no 1. Certo? Ou seja, está no lado direito do intervalo, né? Então você vai trocar aqui por b. Desculpa. Limite, né? Quando b tende a 1 pela esquerda da integral de 0 até b dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. Isso aqui é igual a limite quando b tende a 1 pela esquerda, primitiva de x menos 1 elevado a 2 terços. Não é? Aqui, x menos 1 elevado a 2 terços. Quem é uma primitiva para isso aqui? Uma primitiva para isso aqui é x menos 1 elevado a 2 terços mais 1 dividido por 2 terços mais 1. 2 terços mais 1 vai dar... 2 terços mais 1 não, né, gente? Desculpa, é menos, né? Menos. X menos 1 elevado a 2 terços está no denominador. Então é menos aqui. Menos aqui. Então vai ficar assim, x menos 1 elevado a menos 2 terços mais 1, que dá 1 terço. Então x menos 1 elevado a 1 terço dividido por 1 terço. É 3, né? X menos 1 elevado a 1 terço de 0 até b. Isso fica igual ao limite quando b tende a 1 pela esquerda de 3. Esse 3 tu pode deixar aqui. Aí agora tu vai botar, né? Vou botar aqui um colchete. Então você vai botar assim, b menos 1 elevado a 1 terço menos 0 menos 1 elevado a 1 terço. Você fica com isso aqui. Ou seja, esse 3 pode tirar do limite. O limite vai pegar somente aqui, né? Onde tem esse b menos 1 elevado a 1 terço aqui, não sei porque eu botei um meio. Então 1 terço. E, bom, isso aqui fica menos, ó, aí menos 1 elevado a 1 terço, né? Menos 1 elevado a 1 terço dá... Está tudo riscado aqui meu negócio. Então menos 1 elevado a 1 terço. É raiz cúbica de menos 1, né? Aqui, menos 1 elevado a 1 terço. Raiz cúbica de menos 1. Então isso aí dá exatamente... Raiz cúbica de menos 1 dá menos 1. Menos 1. Aí com esse outro menos dá mais, né? Então esse daqui dá mais 1. Esse 3 está multiplicando tudo, né?
O 3 está fora. Finalmente, nós chegamos ao nosso resultado, né? Quando o b tende a 1, isso aqui vai para 0, aí sobrou esse 1 aqui. O resultado disso é 3 vezes 1. Fica assim, né? 3 vezes 0 mais 1. Então, isso aqui é 3. E agora vamos calcular a outra integral, né? Que é a integral de... Você já fez de 0 até 1, mudei o gráfico aqui, né? O outro gráfico não estava muito legal, isso agora está melhor, né? De 0 até 1, aí 1, 2, 3, né? Aqui você já calculou essa parte, né? Você viu que essa área existe, né? Agora vamos ver essa outra, né? Ou seja, a integral de 1 até 3. Integral de 1 até 3 de 1 sobre x menos 1, 2 ao cubo. Então o problema agora é no 1. Então você vai fazer assim, né? Limite quando c tende a 1 pela direita. Aqui fica integral de c até 3 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. A gente já sabe, é a mesma integral, né? Então fica aqui c tende a 1 pela direita. O resultado é 3 vezes x menos 1 elevado a 1 terço de c até 3. Ou ainda, né? Esse 3 pode sair. Aí fica limite quando c tende a 1 pela direita. Aqui você vai trocar o x por 3, ficando 3 menos 1 elevado a 1 terço, menos, agora fica c menos 1 elevado a 1 terço. Fica desse jeito aqui. Fica exatamente assim. Ou seja, aqui tu fica com 3 vezes, o limite só vai pegar aqui, né? Então fica 3 vezes, ó, 3 menos 1, 2, então 2 elevado a 1 terço desse lado, e menos o limite, quando c tende a 1 pela direita, de c menos 1 elevado a 1 terço. Mas veja que esse limite é zero, né? C tende a 1, então isso aqui vai para 0, restou apenas 3 vezes 2 elevado a 1 terço. Ou, se você preferir, 3 raiz cúbica de 2. Assim, né? Portanto, quer dizer, essa área, ela existe, dá para você atribuir um número a essa área. Você pode aproximar ela por um número. E a integral de 0 até 3 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços, que é a soma dessas duas, né? Aquela primeira deu 3 e essa outra 3 raiz cúbica de 2. Esse é o resultado. Agora vamos calcular essa integral de 0 até 3, 1 sobre x menos 1. Primeiro, eu vou calcular essa integral da maneira errada. Então, veja aqui, certo? Forma incorreta. Forma incorreta de você calcular esse tipo de integral é você chegar aqui e colocar integral de 0 até 3 dx sobre x menos 1. Aí, então você vem muito afobado, né? Vê que a primitiva é ln do módulo de x menos 1. Aí você pega e aplica de 0 até 3. Então fica ln do módulo de 3 menos 1 menos ln do módulo de 0 menos 1. Ou seja, fica ln de 2 e aqui vai ficar menos ln de 1. ln de 1 a gente sabe que é 0, então ln de 2. Pronto. Então, quando o seu professor de cálculo for corrigir sua prova e você respondeu assim, né? Então ele vai corrigir dessa maneira aqui. Está errado. Não pode ser assim. Por quê? Você veja que o x não pode ser
1, né? X tem que ser diferente de 1. Se você botar 1 aqui, fica 1 dividido por 0. E o 1, ele está dentro do intervalo de 0 até 3. Então, aqui a maneira correta de você fazer isso é assim. Você vai pegar a integral de 0 até 3 dx sobre x menos 1 e você vai quebrar essa integral em duas. De 0 até 1, que é onde você tem uma descontinuidade, dx sobre x menos 1, mais a integral de onde você tem essa descontinuidade, que é 1, até o resto do intervalo, até 3. dx sobre x menos 1. Chegando aqui, o que é que você vai fazer? Você calcula separadamente cada uma dessas duas integrais. Temos isso, daí, então você chega aqui e calcula. Integral de 0 até 1, dx sobre x menos 1. Então aqui, né? Descontinuidade aqui. Então você troca não, você considera o limite quando b tende a 1. Então como você está no lado direito, né, do seu intervalo, então você tem assim, né? 0, 1. Então tendendo a 1 só pode ser pela esquerda, né? E fica a integral de 0 até b dx sobre x menos 1. Aí, você, dessa maneira, né? Você vai ficar... Eita, a luz aqui veio forte, agora sim. Aí você vai ficar com isso aqui, né? Vamos fazer aqui embaixo. Limite quando b tende a 1 pela esquerda. Aqui você sabe que é ln do módulo de x menos 1 de 0 até b. Ou seja, fica limite quando b tende a 1 pela esquerda do ln do módulo de b menos 1 menos ln, aqui 0 menos 1. Né? Ou ainda, limite quando b tende a 1 pela esquerda do ln do módulo de b menos 1. E aqui você sabe que é ln... Fica ln do módulo de menos 1, ln de 1, que é 0, né? Então fechou aqui, o teu limite é esse. Mais uma vez, quando b tende a 1 pela esquerda, lembre do gráfico, né? Gráfico de ln, que é assim. Então se b tende a 1, isso aqui tende a 0, ó, o que está dentro do ln. Mas sabemos que ln tender a 0 significa ln indo para menos infinito. Ln de alguma coisa que tende a 0 vai para menos infinito. Ó. Y igual a ln de x aqui. Então esse negócio é menos infinito. Então, como essa integral aqui já deu menos infinito, você não precisa nem calcular essa outra. Nem precisa. Porque se uma já diverge, então significa que essa daqui é divergente. Porque essa só é convergente quando as duas são convergentes. Aí se pelo menos uma delas divergir, então essa do início também diverge. Certo? Vamos botar isso aqui. Como a integral de 0 até 1 que a gente calculou, dx sobre x menos 1, diverge, então a integral imprópria de 0 até 3, né? dx sobre x menos 1 também diverge. E aí nós terminamos o nosso exemplo. Bom, eu quero começar agora com vocês deixando um exercício. Mostre que essa integral aqui, da exponencial de menos x, né, de 1 até b, é menos exponencial de menos b mais exponencial de menos 1. Fácil, você calcula essa integral
É uma integral definida, é fácil integrar exponencial. Beleza. Agora uma pergunta. A integral de 1 a infinito da exponencial de menos x ao quadrado. Aqui não tinha esse quadrado, né? Será que essa integral converge? Bom, temos o seguinte. Você tentaria fazer isso. Integral de 1 a infinito da exponencial de menos x quadrado dx é igual ao limite, quando b tende a infinito, da integral de 1 até b da exponencial de menos x ao quadrado dx. Então você teria que calcular esta integral aqui. Se você já resolveu o exercício que eu disse, você deve ter percebido que essa integral é uma integral muito fácil de ser calculada. Essa aqui. Porém, se você botar aqui menos x quadrado, a primeira coisa que você vai ficar se perguntando é quem é uma função cuja derivada da exponencial de menos x quadrado. Ou seja, tu vai tentar resolver essa integral indefinida e você pode passar o dia inteiro que você não vai conseguir dizer quem é essa integral em termos de funções elementares. Não tem uma função elementar tal que você deriva e o resultado dá exponencial de menos x ao quadrado. Ou seja, essa integral aqui você não consegue calcular. Não consegue. Porém, para x maior do que 1, né, mas para x maior ou igual a 1, nós temos um fato interessante, que é o seguinte: a exponencial de x fica menor ou igual que a exponencial de x ao quadrado. Porque a exponencial é uma função crescente, né? Bota o gráfico dela aqui do lado. A função exponencial de x ela é crescente. Então, se você tem x maior que 1, quer dizer o seguinte: x maior ou igual que 1 quer dizer que x quadrado é maior ou igual que x, ou seja, x é menor ou igual que x quadrado. Como exponencial é crescente, exponencial de x é sempre menor ou igual que exponencial de x ao quadrado. Agora, se você inverter isso aqui, o inverso é assim. Inverte a desigualdade. Ou seja, não, aqui tem menos não, né? Ou seja, você está dizendo que exponencial de menos x é maior ou igual que exponencial de menos x ao quadrado, ou botando ao contrário, assim, né? Menor ou igual que exponencial de menos x. Aqui, para todo x maior ou igual do que 1, vale isso. Vale isso. Daí, quando você pegar a integral de 1 até b da exponencial de menos x ao quadrado dx, que é essa que você gostaria de calcular, ela vai ficar menor ou igual do que a integral de 1 até b, aí exponencial de menos x dx, né? Porque essa é menor do que essa, então a integral dessa é menor que a integral dessa, né? Você integra aqui, ó, permanece a desigualdade. Mas essa integral é a do exercício, ela dá menos exponencial de menos b mais exponencial de menos 1. Exponencial, bom, a gente sabe que é sempre uma coisa positiva, então menos exponencial de alguma coisa é um número negativo. Então quer dizer que isso aqui fica menor ainda do que exponencial de menos 1, né? Porque isso aqui é um número negativo, ó, que é menos a exponencial que é positiva. Então um número negativo somado a um número positivo é sempre menor do que esse outro aqui. Isso é evidente, né? Isso é aproximadamente 0,36788. Você pode usar uma calculadora para calcular isso. Mas enfim, a conclusão de tudo isso é que o limite de integral de 1 até b da exponencial de menos x ao quadrado dx, você passar o limite aqui, como essa integral é menor do que um número, então isso implica que esse limite existe. Esse limite existe. Ou seja, quando você for calcular a integral de 1 a infinito da exponencial de menos x quadrado dx, que é o limite
Aqui é quando b vai para infinito, né? Quando b vai para infinito, dá integral de 1 até b exponencial de menos x quadrado dx. Então a conclusão é que isso daqui converge para algum número real. Essa é a conclusão. Aqui um gráfico para te ajudar a entender isso. O gráfico da função y igual a exponencial de menos x quadrado. Aqui apenas no x positivo tem esse comportamento que você está vendo bem aqui. Então quando você quer calcular a integral de 1 a infinito dessa função aqui, você está pensando em calcular essa área. Essa área bem aqui. Já o gráfico da função y igual a exponencial de menos x é esse gráfico aqui em vermelho. E aí, quando você quer calcular aqui, ó, integral de 1 até b, né? Exponencial de menos x dx. Certo? E isso daqui a gente viu que é menor do que esse número. Ó. Essa integral é menor do que esse número. Se eu passasse o limite aqui, nessa integral que vocês estão vendo aqui, eu estava querendo calcular essa área. Ó. Estaria querendo calcular essa área. Mas essa área existe, porque se essa integral é menor do que o número, quanto mais tu tomar o limite dela aqui, quando b vai para infinito, desse lado não tem nada que depende de b, né? Veja, o limite de integral de 1 até b da exponencial de menos x dx, quando b vai para infinito. Ele é menor do que esse número, exponencial de menos 1. Quer dizer que esse limite existe, porque ele é menor do que esse número. Ele não pode ser infinito, porque ele é menor do que um número. E nesse caso você dá até para calcular quem é, né? Porque é fácil calcular o limite disso aqui. Então, de fato, é igual aqui. Ó. Isso aqui é exponencial de menos 1, né? Esse limite, porque exponencial de menos b vai para zero. Mas, enfim, essa área de vermelho, ela existe. Ela existe. Porque o limite dessa integral aqui existe. Ora, então se tem um número para essa área de vermelho, quanto mais para a área de azul, que está abaixo dela. Então é por isso que essa integral de 1 a infinito dessa função, né, que representa a área em azul no gráfico, por isso que ela converge. Porque ela está abaixo de uma área que, na verdade, é o limite de uma integral imprópria convergente. Essa de vermelho converge, né? A integral dessa função de vermelho, de 1 a infinito. Então é claro que essa área de azul aqui, que representa a outra integral, vai te dar uma integral também convergente. Ora, então a ideia do que eu acabei de falar para vocês é justamente a existência de testes para convergência e divergência de integrais impróprias. Veja, a gente concluiu a convergência de uma integral sem precisar calculá-la. Então, essa é a ideia. Sem precisar calcular uma integral imprópria, a gente consegue ter condições de dizer se ela converge ou se ela diverge. Ora, o teste consiste no seguinte. Eu chamei aqui de teorema 1. É o teste da comparação direta. Sejam duas funções f e g contínuas no intervalo de a infinito, onde todas as duas são positivas. F e g têm que ser funções positivas. E f é menor do que g, para todo x a partir de a, né? Ou seja, nesse intervalo. Então, integral de a até infinito g de x dx converge, implica que a integral de a infinito de f de x dx também converge. Ou seja, se você chegar aqui e observar que a integral dessa é convergente, né, a integral da que está por cima é convergente, então, obviamente, a integral da que está por baixo também vai ter que ser convergente. Lembra do exemplo anterior? Foi exatamente isso que aconteceu. A integral da função que estava por cima era essa. Ó. Você tinha aqui, ó. Você tinha aqui essa situação, aí é essa aqui, na verdade. Ó. Essa era a situação. Aqui a função f de x e aqui uma função g de x. A integral de 1 a infinito dessa função g, ela converge. Quer dizer, essa área de vermelho ó, é finita. Então, a integral da função f, que é essa que está por baixo, que representa a área em azul,
também vai ter que ser convergente. Se a que está por cima converge, imagina essa que está por baixo, que é menor do que ela. Entendeu? Então, como a integral dessa converge, a integral da que está por baixo também converge. E a segunda parte do teorema, se a integral da função que está por baixo diverge, então, é claro que a integral que está por cima diverge. Então, imagina, se a área que ficou por baixo está sendo divergente, imagina a área que vai ficar por cima. A área que fica por cima de uma área divergente. É claro que só pode ser divergente. Certo? Lembrando que este teorema ele é em relação a integrais do tipo 1, que são integrais com limite infinito, né? De a infinito. Funções positivas aqui, né? Mas você pode ter também a mesma situação aqui, né? O mesmo teorema valendo quando você está trabalhando com integrais do tipo 2, que são aquelas que apresentam assíntotas verticais. Então vale uma situação análoga a essa quando você está lá com as assíntotas verticais no lugar dos limites infinitos, né? Ou seja, os integrandos com descontinuidade. Então continua valendo esse teorema. Exemplo A. Integral de 1 a infinito de seno quadrado de x sobre x quadrado dx converge? Bom, temos o seguinte. Esse teste é muito bom quando você está com funções tipo seno ou cosseno, porque a função seno de x, né, ela está compreendida entre menos 1 e 1. Se você botar isso aqui ao quadrado, ela fica maior ou igual do que 0 e fica menor ou igual a 1. Se você dividir por x quadrado, divide aqui também por x quadrado. Isso aqui, né, no intervalo de 1 a infinito. Temos isso. Aí, como a integral de 1 sobre x quadrado dx, né, de 1 a infinito, converge, essa é daquelas, né? Integral de 1 sobre x elevado a p dx, 1 a infinito, p maior que 1. A gente viu que isso aqui converge. Isso aqui é 1 sobre p menos 1, quando o p é maior do que 1. Então, como a integral dessa converge, então, pelo teste da comparação direta, integral de seno quadrado de x sobre x quadrado de 1 a infinito, né, dx, também converge. Também converge. Já essa integral aqui de 1 a infinito de 1 sobre raiz de x quadrado menos 0,1 dx, será que essa daqui converge? Temos. Você pode observar aqui o seguinte, que a raiz de x quadrado menos 0,1, isso é sempre menor ou igual do que a raiz de x ao quadrado. Né? X quadrado menos alguma coisa aqui é menor do que o x quadrado. Tomando a raiz, continua do mesmo jeito. Isso aqui é x para todo x no intervalo de 1 a infinito. Né? Então x é positivo, raiz de x quadrado é o próprio x. Se você inverter isso, x quadrado menos 0,1, inverte a desigualdade e fica assim. Para todo x no intervalo de 1 a infinito. Agora é o seguinte, como a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx diverge, olha o teorema aqui. Você está olhando agora assim, né? 1 sobre x é menor ou igual do que 1 sobre raiz de x quadrado menos 0,1. Na verdade é isso, né? Na verdade é isso daqui. Então, como a integral da que está por baixo diverge, como essa diverge, então, pelo teste da comparação direta, não tem como a integral de 1 a infinito de 1 sobre raiz de x quadrado menos 0,1 dx também diverge. Também diverge. Uma observação muito importante com respeito a essa da letra A é que nós não podemos garantir que o valor dessa integral aqui é o mesmo valor da outra integral que você usou para fazer a comparação.
Por exemplo, a integral de 1 a infinito de 1 sobre x quadrado dx, ó, lembrando que essas integrais são 1 sobre p menos 1 quando p é maior que 1, né? Então aqui fica 1 sobre 2 menos 1, que é igual a 1. Então, como essa integral é igual a 1, e você tem essa desigualdade, né, aqui, você não pode garantir que a integral que você está querendo saber, que converge, que é essa, também é igual a 1. Isso não é verdade. Você não pode garantir essa igualdade, né? Basta você lembrar desse exemplo anterior, quando a gente estava com aquela exponencial de menos x ao quadrado, né? Ó, aqui a gente tinha visto o quê? Que a integral da exponencial de menos x ao quadrado dx de 1 a infinito converge. Certo? Pois a integral de 1 a infinito da exponencial de menos x dx converge. Inclusive essa a gente consegue mostrar que é exponencial de menos 1, né? Mas aqui está claro, veja, a integral, essa daqui, o valor dela é quem? É essa área de azul. Ó. E é evidente que essa área de azul é diferente da área de vermelho, que é a integral da exponencial de menos x. Tá vendo? Então elas têm valores diferentes. O que você sabe é que essa daqui converge. Agora converge para quem? Aí você não sabe, você só sabe que converge. Então os testes servem para isso, só para você dizer se uma integral converge ou diverge. Não dá para garantir quem é o valor da integral. Um outro teste para a gente ver essa questão, se uma integral converge ou diverge, sem precisar ter que calcular a integral, é justamente esse daqui, o que nós chamamos de teste da comparação no limite. Nele você tem que ter, mais uma vez, funções positivas, se as funções f e g são positivas, contínuas no intervalo a infinito, né? E se o limite da razão entre elas é um L positivo, ou seja, o limite da razão entre elas é um número maior do que zero, então ambas as integrais são convergentes ou ambas são divergentes. A ideia é que se no infinito elas têm assim um comportamento parecido, né? Porque tipo assim, se f dividido por g dá L, né? Imagina se L fosse 1. Então, essa razão dando 1 significa que no infinito elas se comportam praticamente da mesma forma. Então, as integrais delas, desse tipo, impróprias, também vão ter o mesmo comportamento, ou de serem ambas convergentes ou de serem ambas divergentes. Essa é a ideia desse teorema 2. Ele tem uma demonstração também, na verdade, ele tem uma demonstração difícil. A gente precisa de algumas técnicas de cálculo avançado, então por esse motivo não sequer comentamos a demonstração dele aqui. Bom, nesse exemplo eu simplesmente pergunto, essa integral converge? Então não precisa você calcular ela só para responder essa pergunta, se ela converge ou se diverge. Então é interessante que, veja, 1 sobre 1 mais x quadrado se comporta como 1 sobre x quadrado no infinito. Essa informação é importante, né? Veja, 1 sobre 1 mais x quadrado, que é o integrando, quando x é grande, quem ganha aqui é o x quadrado. Então o comportamento delas é semelhante no infinito. Assim você vai escolher essa função para fazer a comparação. Daí, sejam. Então você pode botar f de x igual a 1 sobre x quadrado e g de x você bota sendo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Certo? Daí sejam essas funções que são positivas. Tem que ser funções positivas, né? Em 1 a infinito. Temos. Então o que é que você faz agora? Você vem aqui e você calcula o limite de f de x sobre g de x quando x vai a infinito. Ora, isso aqui vai ser o limite, quando x vai para infinito, de 1 sobre x quadrado dividido por 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ou ainda você fica com o limite, quando x vai a infinito,
de 1 sobre x quadrado vezes o inverso dessa de baixo, que é 1 mais x ao quadrado. Isso é o limite quando x tende a infinito de quem? Então, 1 sobre x quadrado vezes 1 dá 1 sobre x quadrado. E 1 sobre x quadrado vezes x quadrado dá 1. Mas essa daqui vai para zero quando x é grande, né? Tudo isso aqui, ó, vai para zero quando x é grande. Então, esse limite é 1 e 1 é um número positivo. O que é que a gente viu aqui no teorema? Quando o limite dessa razão dá um número positivo, então ambas convergem ou ambas divergem. Só que você comparou com essa função 1 sobre x quadrado e a gente já sabe o seguinte, ó, como integral de 1 a infinito de 1 sobre x quadrado dx, que é aquelas integrais do tipo 1 sobre x elevado a p com p maior que 1. A gente já viu que esse tipo de integral converge. Então, como essa daqui converge, então, pelo teste da comparação no limite, concluímos que integral de 1 a infinito de dx sobre 1 mais x quadrado também converge. Certo? Por quê? Quando esse limite é uma constante, ambas convergem, as integrais, no caso essa e essa, ambas convergem ou ambas divergem. Então, como tu já sabe que uma delas converge, a outra também tem que convergir. Porque não podia ser essa converge e essa diverge. Não, o comportamento tem que ser o mesmo. Se essa converge, essa converge. Então, por isso que a nossa conclusão é essa. E aqui eu tenho, por curiosidade, eu coloquei aqui o gráfico das duas funções, né? Da função 1 sobre 1 mais x quadrado, que é essa de azul, e da outra 1 sobre x quadrado, que é essa de vermelho. Você observa que quando o x é grande, ó, o limite entre elas dá 1. Significa que quando você está aqui, ó, para valores de x muito grandes, essas curvas tendem a ser bem parecidas no infinito, né? Então, o limite delas ser 1 significa isso, que no infinito elas são quase idênticas. Mostre que essa integral converge de 1 a infinito de 3 sobre exponencial de x mais 5. Bom, a gente viu, né, agora há pouco, o seguinte, né? Note que a gente viu que aquela integral assim, ó, integral de 1 a infinito exponencial de menos x dx, que é a mesma coisa que integral de 1 a infinito de 1 sobre exponencial de x dx, converge, né? Converge. Aqui nós vimos agora há pouco. Certo. Agora, outra coisa. Veja, quando o x é grande, vamos botar isso aqui, né? Para x grande, escrevi errado aqui, né? 3 sobre exponencial de x mais 5 se comporta como 3 sobre exponencial de x. Porque quem prevalece aqui, quando x é grande, é a exponencial. Assim, você vai pegar, por exemplo, f de x igual, não precisa nem desse 3, basta 1 sobre exponencial de x. E g de x você pega sendo a função, né? Que foi dada aí na integral, que é essa daqui. Assim, f de x igual a isso e g de x igual a isso implicam. Então, tu tem limite quando x tende a infinito. Ambas são positivas, claramente, exponencial, né? Então, fica limite de f sobre g. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre exponencial de x dividido por 3 sobre exponencial de x mais 5. Isso é a mesma coisa que o limite quando x tende a infinito de 1 sobre exponencial. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fica assim. Fica desse jeito, né? Pronto. Quando você chega aqui, aí é só sair multiplicando. 1 sobre exponencial, né? Esse 1/3, bom, deixa esse 1/3 aí. 1 sobre exponencial vezes. Vou fazer mais um passo aqui para melhorar o entendimento.
coloque assim, 1 sobre exponencial de x vezes exponencial de x sobre 3 mais 5 terços. Então essa soma você pode decompor dessa maneira. Aí fica limite quando x tende a infinito. Esse vezes esse, ó, a exponencial cancela, fica somente 1 terço. Mais 1 sobre exponencial vezes isso vai ficar 5 sobre 3 exponencial de x. Quando o x vai para infinito, tudo isso aqui vai para zero. Quer dizer que esse limite ele é apenas 1 terço.